Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Pesquisadores descobrem que a vitamina D pode ser uma aliada para fazer o cérebro funcionar melhor. O Brasil tem 4 dos 10 melhores aeroportos do mundo. O amigo secreto deste ano deverá movimentar 6 bilhões e 700 milhões de reais. A vitamina D pode ser uma aliada para fazer o cérebro funcionar melhor. Pesquisadores associaram maiores níveis do nutriente no tecido cerebral a um desempenho cognitivo superior. A equipe de cientistas da Universidade de Massachusetts apontou indícios de que indivíduos com taxas mais elevadas de vitamina D no tecido cerebral tinham melhor desempenho cognitivo do que aqueles com níveis menores. Essencial para o bom funcionamento de diversas funções do nosso organismo, incluindo a imunidade e a saúde óssea, agora o nutriente pode também ser associado a um papel mais fundamental: melhorar o desempenho do cérebro. Em um estudo publicado no jornal científico da Associação de Alzheimer nos Estados Unidos, o grupo estudou os dados de 209 indivíduos que faziam parte de um estudo sobre a doença de Alzheimer desde 1997. Eles buscaram pelo nutriente em 4 regiões cerebrais, sendo 2 delas ligadas à doença de Alzheimer, outra que tem associação a um tipo de demência por fluxo sanguíneo e a quarta sem qualquer relação conhecida com os 2 problemas. E os autores do estudo perceberam que os indivíduos com altos níveis de vitamina D em todas as 4 áreas eram justamente os que apresentavam uma função cerebral melhor. Os cientistas esperam conduzir novos estudos para determinar qual o papel da vitamina D na prevenção da demência. O nosso organismo produz a vitamina D naturalmente por meio da exposição à radiação solar por cerca de 20 minutos diários, sem uso de protetor solar e, preferencialmente, no sol do início da manhã. E olha só, quem corre para não perder o ônibus que está passando geralmente fica irritado. Mas é bom saber que esse exercício forçado pode fazer bem à saúde. Pesquisadores descobriram que 3 ou 4 pequenas sessões de exercícios vigorosos, como as corridas, por exemplo, reduzem as causas de mortes. 1 minuto de corrida para não perder o ônibus pode reduzir as mortes por todas as causas. Um grupo de pesquisadores da Austrália apresentou uma solução para quem quer se manter saudável sem gastar muito tempo. Um estudo publicado na revista Nature Medicine mostrou que exercícios físicos intensos e com duração de 1 a 2 minutos podem ser capazes de prolongar a vida. Os autores do estudo citaram até mesmo correr atrás do ônibus, brincar com as crianças no quintal, fazer tarefas domésticas e caminhadas rápidas. A ideia é que a atividade física vigorosa seja repetida 3 ou 4 vezes durante o dia. Eles estimam que essa prática é capaz de reduzir em 40% a mortalidade por todas as causas, incluindo as associadas ao câncer. Em relação especificamente às doenças cardiovasculares, a queda é de 49%. Para chegar às conclusões, os pesquisadores coletaram dados de rastreadores de pulso de 25 mil indivíduos que estavam no banco de dados biomédicos do Reino Unido por 7 anos. Todos se classificavam como, abre aspas, não praticantes de exercício físico. Com isso, se entendeu que qualquer atividade registrada por essas pessoas seria válida, como correr para não perder o ônibus ou subir uma escada em ritmo acelerado porque está atrasado. No grupo, 89% deles fizeram alguma atividade rápida. Aqueles que fizeram um máximo de 11 sessões por dia chegaram a uma redução de 65% do risco de morte cardiovascular e de 49% de óbito associado ao câncer, em comparação com os que não praticavam. E agora um dado importante sobre a leitura no Brasil. Neste ano, a venda de livros cresceu e o faturamento do mercado ultrapassou os 2 bilhões de reais. Até a primeira semana de novembro, mais de 47 milhões de livros já haviam sido vendidos este ano.
Os dados são do 11º painel do varejo de livros do Brasil, feito pela Nielsen, que monitora o mercado de livros do país. O número de livros vendidos teve um aumento de 4% em relação ao mesmo período de 2021, que por sua vez já tinha sido melhor do que 2020. Esse movimento social de aumento da leitura reflete diretamente também no faturamento do mercado, que desde o início da pandemia se manteve crescente, ultrapassando os 2 bilhões de reais. Além disso, houve também um aumento em quantidade de livros vendidos. A variação foi menor, mas ainda assim positiva, de 0,21%. O levantamento é feito com base nos dados das principais livrarias do país. A expectativa é que a próxima pesquisa apresente números ainda melhores, já que ela incluirá também o resultado da Black Friday. Os passageiros de avião desperdiçam nada menos do que 20 toneladas de alimentos por ano, quando somadas todas as viagens internacionais. É uma conta que chega a 4 bilhões de dólares. Mas, além do desperdício de comida e dinheiro, líderes espalhados pelo mundo temem que os restos de comida sejam transformados em uma ameaça biológica. O mercado de alimento nos voos registrou uma perda bilionária. Segundo a Associação Internacional de Transportes Aéreos, as toneladas de comida desperdiçadas são avaliadas em 20 bilhões de reais. As companhias relatam que 20% de seu lixo é formado por comidas e bebidas que nem sequer foram tocadas ou moderadamente consumidas. As empresas já buscam maneiras de diminuir o desperdício, dando um número maior de opções no cardápio para os passageiros, mas afirmam que questões regulatórias não permitem que as sobras geradas a bordo tenham melhor destino. Em média, um passageiro produz 1,5 kg de lixo durante o voo. Os alimentos de origem fresca, como carne e leite, podem levar doenças, vírus e bactérias de um lugar para o outro. A situação liga o alerta para diversos governos que já consideram que os restos de comida dos aviões têm a potencial para se tornar uma ameaça biológica. Se uma companhia aérea colaborar para a transmissão de alguma doença, poderá ser processada caso a negligência seja comprovada. Como forma de se proteger, muitas empresas queimam o lixo gerado durante o voo, incluindo alimentos que são rejeitados. As leis que se referem ao lixo aeroviário impossibilitam não só a doação de comida, como a reciclagem de copos e plásticos. O Reino Unido, por exemplo, possui uma regulamentação que não permite a entrada e a reciclagem de embalagens que tiveram contato com carne ou leite. A associação relatou ainda que as divergências na lei entre as nações dificultam a reciclagem dessas embalagens usadas durante o voo. Porém, muitas empresas já estão utilizando copos de papel com revestimento interno de plástico, visto que em alguns lugares poderão ser reciclados. Um levantamento feito pela AirHealth, plataforma que presta assessoria jurídica a passageiros, coletou dados de 10 mil avaliações de usuários em 30 países entre janeiro e outubro deste ano. Dos 10 melhores aeroportos, 4 estão no Brasil. Dos 151 aeroportos do ranking, o Internacional Gilberto Freire, em Recife, Guararapes, Pernambuco, é o segundo melhor do mundo, de acordo com a pesquisa, obtendo 8,72 de nota no quesito pontualidade de voos, 8,13 para a qualidade do serviço e 8,33 para a qualidade do varejo, compondo pontuação final de 8,52. Já o líder do ranking, o aeroporto de Haneda, em Tóquio, no Japão, obteve 8,89 de pontualidade, 8,90 de serviços, 8,57 lojas e restaurantes, obtendo um total de 8,83. Em terceiro lugar, aparece o Internacional de Narita, no Japão. Na quarta posição, o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo, seguido pelo Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais, Aeroporto Internacional Rajiv Gandhi, na Índia, Aeroporto de São Paulo, Congonhas, na sétima posição, Aeroporto Internacional de Gimpo, na Coreia do Sul, em sétimo, o Aeroporto Internacional de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e em décimo, o Aeroporto Internacional de Jeju, na Coreia do Sul.
Antes deste levantamento, apenas 2 aeroportos brasileiros figuravam dos 10 melhores na plataforma: Afonso Pena, no Paraná, e Viracopos, em São Paulo. Com relação a companhias aéreas, a Latam é eleita a 5ª melhor do mundo, ficando atrás de Qatar Airways, United Airlines, Qantas e Etihad Airlines. E as brasileiras Gol e Azul aparecem nas posições 36 e 45, respectivamente. Entidades ligadas à proteção animal realizam a campanha Dezembro Verde, com o objetivo de alertar a população sobre as graves consequências do abandono de animais. Segundo organizações não governamentais, quando chega o período de férias, como o atual, a situação aumenta em 60%. O vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra o momento em que o motorista joga de dentro do veículo prata um filhote de cachorro. Neste outro caso, é o carro vermelho que para no meio da rua e abandona o cãozinho, que chega a correr atrás do veículo quando ele vai embora. O abandono acontece até em locais mais movimentados como esse, onde os ocupantes do carro largam o animal enquanto pedestres e carros passam pela rua. A Organização Mundial da Saúde estima que existam cerca de 30 milhões de pets abandonados no Brasil, sendo 10 milhões de gatos e 20 milhões de cachorros. E esses números podem ser ainda maiores, porque, de acordo com organizações não governamentais, como essa em que nós estamos, em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, os abandonos cresceram exponencialmente após o período mais crítico da pandemia. De metade de 2021 até o começo de 2022, o pós-pandemia foi muito grave, porque juntou aí as pessoas já com problemas financeiros, econômicos, aquela pessoal em casa. E primeira coisa, nós temos que cortar a despesa. E por onde que chegou, infelizmente, foi nos animais. A ONG que o Richard dirige não trabalha com o resgate de animais abandonados por falta de espaço para atender a todos, mas auxilia no acolhimento, inclusive de vítimas de maus tratos. Esse é o Thanos. Nós recebemos uma denúncia no bairro Olímpico, era uma residência que ele estava preso numa corrente. Primeiramente a gente achava que era uma corrente, que ele não conseguia nem sentar de tão curta que era essa corrente. Mas quando a equipe se aproximou do cão, o choque foi ainda maior. A gente viu que não era uma corrente, era um cabo de aço. Esse cabo de aço, tanto tempo que esse animal estava preso, o cabo de aço comeu a pele, entrou no pescoço dele, tanto que ele teve que fazer uma cirurgia aí, abriu um tanto assim, retirou cirurgicamente esse cabo de aço, resgatamos ele, trouxemos para cá, cuidamos, operamos e hoje ele se tornou aí o xodó da ONG. Outra paixão dos voluntários é esta cadela. E a Kinder foi um outro caso que nós recebemos aí um motorista de Uber, que estava passando na Presidente Kennedy aqui em São Caetano e encontrou esse animal aí grávida, prenha. O parto não foi normal, foi um parto complicado, teve que fazer cesárea. E a cirurgia foi um sucesso. Aqui estão 3 dos 7 filhotes que a Kinder teve na ONG. Os outros 4 foram adotados, mas um deles será devolvido. Viagem, final de ano, com certeza essa pessoa vai para algum lugar, não tem com quem deixar e vai devolver o animal. É para que histórias como essa não se repitam que a adoção acontece diante de uma longa e rigorosa entrevista com o futuro tutor, que precisa entender que está prestes a assumir a responsabilidade que se deve ter com um filho. Um filho. E não só um filho que vai trazer problemas, um filho que vai trazer despesas, um filho que vai tentar fugir, um filho que vai ficar doente. Então, a gente brinca que é até o mais complexo. Por quê? O tutor, quando ele vem adotar, nós questionamos ele vai adotar um gato, mas sua casa é telada? Você já teve gato? Tem alguém com alergia? Porque são todas empecilhos que a gente sabe que vai voltar esse animal se nós não tentarmos aí barrar o máximo. A Ornella não precisou responder questionários. Foi ela mesma que encontrou abandonados os cachorros que hoje chama de filhos. Mas mesmo sem precisar passar por processos de adoção,
Antes de assumir o compromisso, avaliou se realmente conseguiria cuidar dos bichinhos. Sim, inclusive também falei com outras pessoas que são próximas de mim, né, para saber se eu também teria um suporte, né? No caso, por exemplo, a minha mãe, a família do meu namorado, né? Porque às vezes a gente precisa da ajuda deles também, então é muito importante essa rede de apoio. Uma análise muito importante, já que a ausência dessa rede de apoio é o que, segundo Richard, muitas vezes impulsiona o abandono, especialmente em períodos de férias, quando muitos viajam, não têm com quem deixar o animal e então cometem o crime de maus-tratos, enquadrado na Lei Federal 9.605, sem nenhum pudor. Então, que as pessoas se conscientizem que é crime, é punível, dá cadeia e fica moralmente fichado perante a sociedade. E deve ser mesmo, porque é um crime absurdo. A guerra na Ucrânia segue trazendo consequências imensuráveis para os dois países envolvidos no conflito. Mas um país pequeno, localizado no sul da Rússia, tem se beneficiado da batalha no leste europeu. Geórgia, um país localizado no sul da Rússia e que tem pouco menos de 70 mil quilômetros quadrados de extensão, tem sofrido um boom econômico desde o final de fevereiro, quando a guerra se iniciou. O pequeno país, que conta com pouco menos de 4 milhões de habitantes, recebeu milhares de imigrantes russos e um fluxo de capital sem precedentes. De acordo com dados, entre 70 e 100 mil cidadãos russos já tenham migrado. Financeiramente falando, antes da guerra, sua economia crescia cerca de 5% ao ano. Mas por conta do alto número de pessoas que chegaram na região, disparou para 10,2% em 2022. O governo local calcula que tenham entrado no país cerca de 1 bilhão e 400 milhões de dólares entre janeiro e outubro. Número que é 3,6 maior do que no mesmo período de 2021. No curto prazo, a migração provocou aumento dos preços que, ainda que seja passageiro, vem afetando os cidadãos com menos recursos econômicos nas grandes cidades. Os preços estão sendo refletidos principalmente em moradia e alimentação. A Geórgia é uma ex-república soviética que travou uma breve guerra com a Rússia em 2008. Por isso, sua relação com o país vizinho é complexa e alguns georgianos estão receosos com o possível impacto sociopolítico da migração russa. E por isso, a migração tem causado medo. Isso porque essa imigração poderia tornar-se um boom convertido em explosão, que se refere à possibilidade de que no futuro o governo russo venha a considerar uma eventual invasão da Geórgia, como ocorreu na Ucrânia. O governo espera que o nível atual de crescimento seja desacelerado em 2023. O Fundo Monetário Internacional estima que o crescimento da Geórgia caia em 5%, voltando ao nível anterior à guerra. Um casal do Rio Grande do Sul, que tem um filho autista, decidiu abrir um restaurante com atendimento especializado para esse público. O diferencial do estabelecimento é o oferecimento de fones aos clientes para abafar o barulho, ambiente perfeito para quem tem espectro autismo. Em vídeo publicado no Instagram do restaurante, eles mostram o espaço todo preparado e inclusivo. O espetinho do Vini ganhou fones infantis, abafadores de som, mesas dentro da área Kids para que os pais possam ficar perto dos filhos, cadeiras especiais, proteção de vidro e um cardápio que pode ser montado de acordo com o paladar da criança. Os pratos oferecidos é a gosto do cliente. Segundo o idealizador do local, o retorno do público tem sido incrível. O dono do restaurante, Vinícius, trabalha no ramo de alimentação há 16 anos. Ele começou como garçom, passou a atendente e supervisor, até que resolveu ter o próprio negócio há cerca de 5 anos. O espetinho do Vini começou como um trailer ambulante, mas precisou se fixar em frente à casa da família
com a chegada da pandemia em 2020. Ao longo dos últimos 2 anos e meio, eles investiram cerca de R$100 mil para transformar o trailer em um restaurante. Devido à condição do pequeno Enzo, eles já tinham feito pequenas adaptações para deixar o espaço mais seguro e confortável para a criança. No entanto, foi após a visita de um cliente que também tem um filho com autismo que a história mudou. Vinícius disse que foi a partir daí que veio então a ideia de criar o primeiro restaurante pensado para autistas. O casal faz parte de grupos de WhatsApp com outros pais de crianças com autismo e os dois começaram a pesquisar por lá. A ideia era entender como adaptar o espaço em termos de som, cardápio, segurança e espaço. A China vai desativar o principal aplicativo de controle de deslocamentos na política de Covid-0. Esse aplicativo era utilizado para verificar se as pessoas tinham transitado por uma área afetada pelo coronavírus. O anúncio coincide com um aumento do número de casos em uma escalada difícil de avaliar, porque os exames de PCR deixaram de ser obrigatórios e as pessoas não costumam informar se o autoteste apresenta um resultado positivo. O aplicativo, conhecido como cartão de itinerário, controlava os deslocamentos a partir dos dados do celular e mostrava as cidades visitadas nos últimos 7 dias. Com base nessas informações, a pessoa poderia ser impedida de entrar em locais públicos, como hotéis, prédios ou centros comerciais. O aplicativo, vinculado ao governo central, vai ser desativado a partir da meia-noite de terça-feira, depois de mais de 2 anos em operação. A decisão foi tomada depois que a China anunciou na última quarta-feira uma flexibilização drástica das restrições, uma grande mudança na política de tolerância zero contra a Covid-19 adotada desde o início da pandemia. O governo anunciou o fim dos confinamentos em larga escala e da internação sistemática de pessoas contaminadas em centros de quarentena. O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira que o país registrou mais de 8 mil novos casos positivos em 24 horas, um número que representa uma queda considerável em comparação com os últimos dias, mas não reflete a realidade da onda epidêmica. A Mata Atlântica, bioma que já preencheu boa parte da costa brasileira e ainda se estende por Paraguai e Argentina, é uma das 10 referências mundiais em restauração. Um dos principais ecossistemas do mundo ganhou o reconhecimento pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O anúncio sobre o reconhecimento da ONU sobre a Mata Atlântica veio durante a COP15, a Conferência da Biodiversidade da ONU, que até o próximo dia 19 visa concluir o próximo acordo global sobre o tema. O assunto é prioritário para a Agenda das Nações Unidas, que definiu o período de 2021 a 2030 como a década da restauração. Com o reconhecimento, o bioma ganha prioridade da ONU para receber financiamento e apoio técnico para a restauração. A Mata Atlântica já havia sido reconhecida como uma das regiões prioritárias para a conservação global, devido à alta concentração de diversidade biológica e de espécies endêmicas associada ao alto risco de extinção. Cerca de 700 mil hectares já foram restaurados na Mata Atlântica e o objetivo do Pacto pela Restauração da Mata é chegar a 1 milhão de hectares em 2030 e 15 milhões em 2050. A importância da restauração é simples. O bioma é responsável pela produção de 50% dos alimentos consumidos pela população brasileira e emite somente 26% dos gases de efeito estufa do setor agropecuário do país. Nos últimos anos, porém, o desmatamento na Mata Atlântica voltou a crescer. O desmate no ecossistema cresceu 66% entre 2020 e 2021, se comparado ao período anterior, entre 2019 e 2020. Em contrapartida, o reconhecimento gerou uma movimentação no governo brasileiro.
Isso porque o Ministério do Meio Ambiente da Alemanha anunciou o acréscimo de 37 bilhões de reais às contribuições atuais do país, que atualmente somam 252 bilhões de reais para o Fundo da Década da Restauração da Biodiversidade. Esse dinheiro será útil para a preservação e, principalmente, a manutenção dessa fonte de vida chamada Mata Atlântica. A cápsula espacial Orion da NASA pousou em segurança no Oceano Pacífico, concluindo a missão Artemis 1. Uma viagem de mais de 25 dias ao redor da Lua, com o objetivo de levar os humanos de volta ao satélite natural da Terra em alguns anos. O sucesso da missão foi muito comemorado por funcionários da NASA. Olha só. O pouso em segurança neste domingo da cápsula espacial Orion da NASA foi comemorado pelos envolvidos no projeto direto do Johnson Space Center. A aterrissagem em frente à ilha de Guadalupe, no México, marcou o fim da missão Artemis 1, uma viagem de mais de 25 dias ao redor da Lua, com o objetivo de levar os humanos de volta ao satélite natural da Terra em alguns anos. Eu não acho que qualquer um de nós nunca poderia ter imaginado uma missão tão bem-sucedida. Mas tivemos um teste de voo muito bem-sucedido. Agora temos um sistema fundamental de transporte no espaço profundo. E embora não tenhamos analisado todos os dados que adquirimos, faremos isso nos próximos dias e semanas e entenderemos e apreciaremos completamente as margens que existem. O sucesso da missão era crucial para a NASA, que investiu dezenas de bilhões de dólares no programa Artemis de retorno à Lua. Além de levar os humanos de volta ao satélite, seu objetivo é preparar uma futura viagem a Marte. Temos hardware hoje em funcionamento em todo o mundo através do Artemis 5. Este não é apenas um voo único e estamos prontos. Estamos no caminho para ter essa base lunar, para obter a compreensão que precisamos para ir a Marte e fazer a ciência que está prevista aqui em nosso programa. Espera-se que alguns componentes da cápsula sejam reutilizados na missão Artemis 2, que já está em estágios avançados de planejamento. A segunda missão, prevista para 2024, vai levar uma tripulação à Lua, embora sem pouso. A NASA deve anunciar os nomes dos astronautas escolhidos muito em breve. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas revelou que o amigo secreto ou oculto deste ano deverá movimentar 6 bilhões e 700 milhões de reais. O presente da maioria ficará na faixa entre 100 e 200 reais. E seja no grupo familiar ou entre os colegas de trabalho, nada de exageros. Eles estipularam um valor de a partir de 50 reais, tá? Mas acho que eu vou dar um presente de 100 conto pra um camarada meu que eu tirei lá. Mas vai ser 100 conto o presente que eu vou dar pra ele. E você acha que com 100 reais você vai comprar um presente bacana? Hoje em dia, né, tá preço tudo alto, mas acho que vai dar pra comprar uma blusa, uma camisa que ele pediu lá. E você, o que você quer receber nesse amigo secreto? Eu não quero receber nada muito elevado, né? O preço elevado, mas uma camisa tá bom também. Uma camisa legal pra tirar uma onda no final de semana. E quanto a senhora pretende gastar no amigo secreto? Uns 100 reais. E você acha que com 100 reais dá pra comprar alguma coisa legal? Dá. Mesmo com o preço do jeito que tá, as coisas muito caras? Sim, porque a gente estabeleceu um limite, né? E esse é o limite, 100 reais. E o que a senhora vai dar no seu amigo secreto? Olha, eu vou comprar um chinelo, que foi o que minha amiga pediu, né? E o que você pediu no amigo secreto? Eu pedi um item pra casa. Que tipo de item pra casa? Na verdade, uma capa pro sofá. Valor mínimo, acho que uns 100 reais, aí valor máximo vai do bolso de cada um. E você acha que com a situação que a gente tá, um presente de 100 reais, dá pra comprar uma coisa legal? Dá. O que você gostaria de receber? Chocolate, maquiagem. Hoje, com a situação de hoje, acho que 50 reais tá bom. 50 reais você acha que tá ok? E dá pra comprar alguma coisa com 50 reais? Sinceramente, não, porque eu acabei de comprar uma calça pro meu filho, custou 150 reais, né? Se fosse pro amigo secreto, já não daria, mas não sei. E se você pudesse participar do amigo secreto, o que você gostaria de presentear ou receber? Eu não sei. Quando eu participava, eu sempre pedia a camisa do Corinthians, assim não havia dúvida, e no presente não me importava que fosse de camelô ou né, da oficial. Mas até ganhei uma oficial e foi um ótimo presente. Dependendo da pessoa que você gosta, 200, 250, vale a pena.
E o que o senhor gosta de presentear as pessoas no Amigo Secreto? Sempre eu presenteei. Quando eu tirei, minha cunhada. Aí dei ela, parece que foi um parzinho de brinco, de ouro. E o senhor gosta de receber o que no Amigo Secreto? Preferência um relógio. É o que eu sou apaixonado por relógio. Com o verão chegando, muitos brasileiros se preparam para viajar e aproveitar as férias. Uma pesquisa recente mostrou que mais da metade da população brasileira pretende curtir as altas temperaturas. Praia, campo, parque aquático. O verão já está batendo na porta do brasileiro e qualquer indício de um dia ensolarado vira motivo para um bate-volta para curtir as altas temperaturas. E no primeiro ano de algo parecido com a vida que tínhamos antes da pandemia, muita gente começou a se programar para viajar. Teve um aumento significativo, em torno de 48% a 52%, bem diferente do ano passado. Por incrível que pareça, estão buscando, ao contrário do ano passado, estão buscando mais pacotes. Já tudo incluído, inclusive resorts all inclusive, traslados, passeios, de uma forma geral, está sendo essa a busca. Parece que os brasileiros querem mesmo sair de casa. Um levantamento mostrou que 64% pretendem viajar nas férias de verão. Isso é 23% a mais do que o registrado nas férias de inverno. Além disso, 31% pretendem gastar mais. E a pergunta é, qual é o destino mais procurado? Nordeste, de uma forma geral, principalmente as praias do Rio Grande do Norte, Porto de Galinhas, Maragogi, de uma forma geral, é o mais procurado. Depois do Nordeste, os destinos que aparecem na lista dos viajantes de plantão são o Sudeste, o Sul, as viagens internacionais, seguidos de Norte e Centro-Oeste. A média de gasto das famílias varia muito, mas entre aqueles que não vão viajar, o principal motivo é a falta de dinheiro. E muitos brasileiros ainda buscam se organizar financeiramente no período pós-pandemia. Então, esse ano, as pessoas têm que se programar da maneira mais prática, de não se endividar. Então, é aquele negócio, não comprar um futuro para ficar depois reclamando da viagem. Então, às vezes, a pessoa pega um empréstimo ou usa o cartão de crédito para comprar uma passagem e tal, e depois todo mês vem aquele valor, a pessoa fica, poxa vida, essa viagem acabou me atrapalhando. Então, a viagem tem que ser um prazer. Essa programação deve ser feita com antecipação, porque quanto mais cedo se decidir pelos destinos, você paga mais barato, sobretudo os deslocamentos. Sossego e descanso são os objetivos da maior parte das famílias. A Nelma vai para a Bahia e se planeja muito bem para que as férias saiam exatamente como ela deseja e também, é claro, para que o planejamento financeiro seja prudente e não prejudique o orçamento dela. E a gente se programa por quê? Primeiro, valor, Segundo, férias. É para mim uma palavrinha mágica. Férias, tem que ter viagem, tem que curtir, tem que aproveitar e principalmente no Nordeste, Porque praia, sol, mar, eu acho que isso tudo entra na mente, na nossa cabeça. E você acha que é essencial, porque é descanso, é corpo, mente. Para mim é primordial férias. Já a Aparecida escolheu um destino internacional. E para isso ela precisa de um planejamento ainda maior, já que os gastos são em outra moeda. Geralmente eu faço um planejamento um ano antes. Quando é férias grandes, sem ser feriado, Aí eu começo a fazer pesquisa de pacotes, os lugares que eu vou, eu vejo quem é que vai comigo. Aí, mediante disso, aí eu já vou para a internet e começo a fazer a pesquisa. Importante mesmo é que para esse tipo de viagem é preciso de muita organização. Não tenha dúvida que a melhor forma de fazer uma viagem
é planejar, economizar e utilizar, então, em benefício próprio no futuro. Então, se você não vai conseguir viajar nessas férias, a dica para o próximo verão é essa: muito planejamento, animação e organização financeira para garantir uma viagem inesquecível para a família inteira. O governo federal aprovou a privatização do Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará. A concessão de 30 anos foi publicada no Diário Oficial da União. A concessão é destinada para a prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, revitalização, modernização e operação de manutenção dos serviços turísticos no Parque Nacional de Jericoacoara, que fica a 300 quilômetros de Fortaleza. A medida também inclui o custeio de ações de apoio à conservação, proteção e gestão do local. A concessão deve ser de 30 anos e vai custar à empresa que vencer o processo, no mínimo, R$ 7,5 milhões de reais. A intenção de conceder o parque à iniciativa privada foi formalizada pelo governo federal em 2019. O Parque Nacional de Jericoacoara fica entre os municípios de Jijoca de Jericoacoara, Cruz e Comocim, no litoral oeste do estado do Ceará. Em fevereiro de 2002, um decreto criou a categoria parcial da área de proteção ambiental de Jericoacoara. O local possui uma área de quase 9.000 hectares, com muitas atrações turísticas, praias, dunas e formações rochosas. Reconhecida internacionalmente como uma das praias mais bonitas do planeta, o Parque de Jeri foi criado para preservar as características originais do local de Vila dos Pescadores e o caráter rústico, com exploração turística de forma sustentável. A cidade de Alcor, local de abertura da Copa do Mundo do Catar, está oferecendo aos turistas uma experiência para lá de luxuosa e paradisíaca, em pleno deserto. Para embarcar nessa aventura, o turista tem que desembolsar mais de R$ 5.000 por dia. A região é um cenário perfeito para quem quer experimentar o clima desértico do Catar, onde o verão é longo, escaldante, abafado e árido, e as temperaturas podem chegar na casa dos 43 graus. Durante o período dessa Copa do Mundo, uma rede hoteleira instalada no vilarejo está sendo um dos locais mais procurados pelos turistas que viajaram ao país. Ela oferece hospedagem em barracas que tentam reproduzir tendas luxuosas. A suíte oferece uma cama king size e 2 camas de solteiro, além de um armário, um gaveteiro grande, uma televisão smart, um cofre, um ar-condicionado e Wi-Fi. Um quarto que comporte uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, custa no mínimo R$ 3.700 por diária. Mas se o hóspede quiser vista para o mar, o preço pode chegar a cerca de R$ 5.200 por diária. Ao todo, são mais de 200 acomodações que começaram a ser construídas em abril e levaram 6 meses para serem finalizadas. O plano da gerência é que a vila seja permanente após o campeonato e aperfeiçoada nos mínimos detalhes. Apesar de ficar em uma região desértica localizada a 50 quilômetros de distância da capital Doha, ainda existem algumas praias por lá, como a praia de Al-Farka e a praia de Al-Chakira. A cidade já foi um pequeno e isolado povoado, que desempenhava um importante papel na indústria de pérolas no país, antes de passar a ser explorada pelo turismo. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!